tem um pensamento de Sêneca que ele diz, ó, uma gema não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Muito louco, né? É na provação que a gente se aperfeiçoa, né? Então a gente tem que, mais do que reclamar, a gente tem que honrar a provação, que a provação nos faz melhor. Muito. De novo, né? E ela Pressão é é- um privilégio, né? Pressão é um privilégio. E esse desgaste dessa nossa pedra bruta que eu falo, essa lapidação, ela é constante. Ela é constante, até com os nossos desejos, orgulhos e por aí vai, né? Você mencionou o negócio do diamante, né? Que quando você trabalhou, ele trabalhou também já em loja É. de joia. Já trabalhou na joia? Trabalhei com loja de joia, já vendi de joia. Olha já vendi só, de joia, que já vendi de massa. joia. E que o diamante só é feito, né? Uma pedra qualquer, até que você lapida ele, aí É. sim ele Aí vira um sim ele diamante. vira uma... E a lapidação vem no ser humano das Sim. provações que a gente passa, E né? tem uma linha muito tênue, a gente estava falando isso semana passada, né? Que é a história... Tá dando tudo muito errado. A gente força mais, né? A gente força mais aquele atleta, a gente força mais aquele colaborador, a gente se força mais na nossa empresa, esbarra na questão da mel, do tipo, o quanto o cara vai espanar, né? O quanto ele vai dar o melhor dele, né? Recentemente, É uma linha muito a gente tênue. estava Animal. assistindo uma série em quando o chefe de cozinha... minto, a gente estava assistindo a história do Spotify e o dono do Spotify senta e fala, não, isso aqui Tá 0,0. tá dando 0,000, não sei, mas fala, mas a mente humana não vai conseguir perceber isso. Ele Esse falou, mas delay. tá dando delay. E aperta o programador, o cara quase espana e ele tem uma brilhante ideia. Foi o que fez o Spotify o que ele é hoje. E é a história de que, cara, deu tudo errado até aqui, o que a gente faz? A Não, gente conta mais. brilhante, fala mais, porque agora eu já me interessei. Então... E aí ele teve uma ideia ele e teve essa uma ideia virou de o programar o Spotify de uma refez outra maneira. a estrutura É. da internet. O cara virou e falou, não, a gente precisa melhorar. Ele falou, mas a estrutura da internet é assim. É. Não tem como eu mudar a internet. Aí o cara olhou pra ele, tem que ser melhor. Aí ele ia embora. Aí ele teve uma sacada quando Indo tava embora, brava, né? indo embora, olhando um farol de trânsito, e veio uma sacada, ele voltou e teve o raciocínio e conseguiu reestruturar, não a internet, mas enganar de uma certa forma que a velocidade de download da música do Spotify fez toda a diferença para ele ser lançado. E que foi num momento onde, como é que eu mudo o status quo, né? Olha que Daquilo animal. já existe. Né? E olha que interessante, né? A gente pode tirar uma sacada aqui, já que a gente está falando de aprendizados, né? Tem um aprendizado neurocientífico aqui. Né? A sacada dele veio olhando para um sinal de trânsito. A pior forma para se ter insights interessantes é tentando ter insights interessantes. Nada é pior do que, não, eu vou ter uma ideia, quer ver que eu vou ter uma ideia? Vou ter uma ideia. Nada é pior para ter uma ideia genial do que isso, né? Grandes passagens históricas de sacadas e insights que mudaram, né? A famosa queda da maçã, né? Que aí veio o insight do rapaz, existe uma gravidade aqui, né? Nessa queda da maçã. Então, os grandes insights, eles vêm desse momento. Por quê? Né? Porque por duas razões. A gente tem dois cérebros, né? O cérebro ascendente e descendente. O ascendente, que é o bottom-up, tem o up-down e o bottom-up. O cérebro bottom-up, que é o ascendente, ele é muito mais rápido do que o descendente. Então, esses insights que eles vêm sem você perceber. Tanto que algumas pessoas, às a gente tem essa vezes... expressão mesmo de dizer, cara, veio de uma vez. Veio do nada. Veio do nada. Do nada, né? De uma vez. Né? Vum. É óbvio, naquilo que eu acredito, é óbvio que ele pode não ter vindo do ascendente, pode ter vindo da espiritualidade, pode ter vindo de outros caminhos. Eu acredito nisso. Mas também a gente precisa de ter um ambiente propício em termos de ondas cerebrais para que esse cérebro mais rápido ele funcione. E onde que ele funciona? Quando você desacelera, quando você muda as ondas cerebrais, e isso não vai acontecer no meio da pressão, isso vai acontecer provavelmente tomando um banho, quando você abre o olho de manhã. Quantas pessoas não abrem o olho de manhã e tem a solução? Cara, pra mim isso acontece Muito. o tempo todo, muito, né? Justamente no intervalo. Tô trabalhando num projeto, tô fazendo alguma coisa e às vezes, muitas vezes, a ideia mais disruptiva do projeto não veio quando eu tava no computador no projeto, é quando eu tô conectada com isso, mas eu saí, fui fazer uma caminhada, fui tomar um banho, aí eu vou anotando, porque Você sabe vem que aquela sacada tinha assim, uma tipo, época, caramba. Tinha uma época que eu tinha uma caneta dentro do banho. Pra anotar Tanta isso. ideia que Pra você anotar. tinha. Não, é sério. Sabe aquela caneta de escrever em CD? Sim. Eu escrevia no azulejo, cara. É a história do ócio criativo, Sim, né? Quando total. você tá desligado. Eu costumo muito falava muito isso na agência, principalmente na criação, né? A criação, a ideia, a sacada não é cachorro.
é gato. Não adianta chamar. Não, peraí. Ele vem quando ele quer. Ah, ele vem quando ele quer. Gostei. Fala de novo aí. Muito legal. A ideia não é cachorro, é gato. Ele vem quando ele quer. Gostei. Aí, pode ser a frase do podcast, pai. Peraí, a ideia não é cachorro, é gato. Gostei. Então, só, a gente tá focando em falar como como vira o jogo. Então, a gente já viu aqui, precisa ter fé. Fé no Criador da alma, fé em você próprio, né? Fé maior até do que a da tua própria mãe, em alguns momentos, em você próprio. A gente precisa ter o pra quê. Pra quê que a gente vai fazer isso? Pra quê que eu vou, né? Precisa ter apetite. Eu gosto da ideia do apetite, né? Quando a gente vai num self-service chamado, portanto, a gente serve, né? Quando eu vou no self-service, se você não tem fome, você pega uma coisinha ou outra. Quando você tem fome, bicho, você chega no último e fala assim, porra, não peguei isso aqui, né? Aí tu procura lugar no prato pra encaixar. Então, isso é na vida, né? O tamanho do seu apetite determina o tamanho do seu prato. Eu não né? sei então, se é o momento agora, mas qualquer coisa a gente corta, mas assim, uma das coisas mais importantes que até eu estou estudando no último tempo para ajudar quem está nesse momento, e o que ajudou agora lembrando essa história toda, o que me ajudou também provavelmente o Porcel. Você está ciente que você está num momento ruim. A gente normalmente está num momento ruim, fica desesperado, aí a cabeça está a milhão, você não se põe presente e você não observa como se estivesse de fora daquilo tudo que está acontecendo. E aí vem a mente que dizem hoje, né, no well-being de high performance, você ter a mente curiosa, independente da situação que você esteja. E no momento que você está sob pressão, você não consegue ter essa mente. Então, se você conseguir sentar e ter curiosidade de por onde eu estou, o que está me acontecendo, o que eu tenho que fazer para ficar melhor, que eu acho que vem muito do que o Jerônimo tem do dia a dia, das rotinas, ou quanto é importante prestar atenção do procrastinar. Eu acho que ele traz isso do procrastinar, você não quer ver coisas que você não está afim de ver, né? E o procrastinar é se esconder. E se você não se esconde, sai de si e se enfrenta, você consegue ter uma mente que... Isso é do high performance, foi estudado para grandes atletas. O que o atleta... É mais fácil a gente ver isso no atleta. Como eu sou melhor naquele segundo? Como eu como melhor? Como eu acordo melhor? Na vida do atleta é meio que óbvio, mas na vida humana é igualzinho. E eles começaram a medir a mente fixa, quem é focado só no resultado final, e que tem a mente de crescimento, que eles chamam de growth, que é você ser curioso em absolutamente tudo e se fazer perguntas importantes para conseguir prosseguir, né?